Olá, querido, querida. Estamos de volta aí na nossa videoaula e dessa vez vamos falar um pouquinho sobre as revoltas republicanas. Mais especificamente sobre uma revolta, que foi a revolta aí, a Guerra de Canudos. Porém, nesse período, você tem pelo menos 4 principais revoltas acontecendo. Então, você vai ter ali a revolta da vacina, a revolta da chibata, contestado e Guerra de Canudos. Então são 4 revoltas que normalmente são cobradas aí em concursos, né? Nos exames aí que você tem aí pela frente. Então vou tecer aqui algumas características dessas revoltas e depois nós vamos falar mais especificamente sobre a revolta de Canudos. Então vejamos. A revolta da vacina, a revolta da chibata, elas são revoltas urbanas. Então aconteceram no Rio de Janeiro e elas têm um caráter aí reivindicatório, não é, com relação à República. Então a República ela deixava muito a desejar na questão social, não é, em direitos individuais, e em função disso é que você tem aí essas duas revoltas, né? Então revoltas urbanas. Já Contestado e Canudos são revoltas aí mais na periferia, mais afastado um pouquinho. Elas guardam, essas duas revoltas guardam algumas características também. Primeiro, eram grupos, né, um grupo expressivo de pessoas que queriam se afastar do contexto republicano, queriam se afastar do Estado. Então queriam viver em um canto sem a interferência do Estado. Isso incomodava diversas pessoas. Não é? Essas revoltas, alguns autores entendem que são revoltas de caráter messiânico. O que é isso? Quando fala em messiânico ou Messias, está fazendo referência aí ao Messias da Bíblia, né? Jesus. Mas a ideia era que aquele líder daquela revolta, aquele representante, ele incorporava esse perfil, né, de um Messias, de uma pessoa aí que viria para trazer a paz, né, que viria para trazer aí o paraíso na terra. Né? A ideia era essa. Não estava na figura aí da volta do Senhor Jesus ou de Jesus, mas sim na figura do líder, né, dessa revolta, sim, estaria incorporando aí essas características messiânicas, vamos colocar assim, não é? Então, Contestado envolveu, como eu falei, envolveu um número expressivo de pessoas, 12 mil, né, aproximadamente, aí, e Canudos estima-se aí de 20 a 30 mil pessoas. Você vê que é um número expressivo, não é? Vamos prosseguir, vamos falar mais especificamente de Canudos. Então, vejamos. A Guerra de Canudos. A figura aí que está como liderança desse movimento chama-se Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro. Ele estudou, né? Ele nasceu lá bem antes, ele já era velho, né? Vamos colocar assim, no período que ocorre aí a Guerra de Canudos. Ele era letrado, estudado, gostava leitura, ele tinha bastante leitura, inclusive ele chegou a trabalhar como escrivão, chegou a trabalhar e até como advogado, embora não tivesse diploma de advocacia, mas ele trabalhava, ele tinha entendimento, vamos colocar assim. Ele tinha também uma visão mística, não é, do catolicismo, era católico, ele tinha uma visão mística, não é? Ele tinha seguidores no momento da vida dele, ele deixa o trabalho, deixa até a família, ele começa a ter seguidores porque ele pregava, não é? Com certo tom assim, vamos colocar, de apocalíptico, né? Ele falava o mar vai virar sertão e o sertão vai virar mar, e tinha umas frases de efeito dessas, né? Ele pregava essas histórias apocalípticas. Ele, desde 1874, que ele começou com esses seguidores, e as pessoas seguiam eles, porque ele tinha discurso, ele falava bem, eles iam seguindo para onde ele ia, né? Ele tinha os seguidores dele. Isso envolvia aí uma visão por parte dele católica. Então, ele se colocava como cristão católico, vamos colocar, só que a igreja não concordava muito com essa ideia. Inclusive, havia orientações por parte do bispado daquela região do Nordeste em não permitir que os fiéis ouvissem o que ele tinha a dizer, não seguissem ele, né? Mas muitos seguiam, por diversas questões, inclusive, né, da crítica que ele fazia ao sistema, né, de forma geral, opressor. O sistema, digo,
por parte do governo e por parte também do coronelismo. Essas pessoas viviam subjugadas pelo coronelismo. Né? Tem um vídeo aí, né, no meu canal falando um pouquinho sobre isso também, né? Quando a gente fala aí da República, tá lá o vídeo falando sobre a questão da República. E fala do coronelismo também. Ele acaba que ele fica famoso nessa região. Então, a gente vê o seguinte, quando você analisa a Guerra de Canudos, você não está falando de um momento estanque que aconteceu, não é, em um período de 3, 4 anos, não é, de repente. Não, isso já vinha acontecendo. O Antônio Conselheiro já fazia esse trabalho há mais de 10 anos de angariar seguidores, e chega um momento em que começa a incomodar essas autoridades. Autoridades, digo, a autoridade local, os coronéis daquela região e também a República. E começou no Império, né, 1874, e chega até a República, que foi 1889, né? Então muda o governo, muda aí essa situação. E a República, de certa forma, vai levar esse movimento a uma rejeição maior. Porque, na verdade, Antônio Conselheiro, colocando católico, ele era simpático, vamos colocar assim, à monarquia, ao imperador. Porque o imperador era católico, porque você tinha o Estado confessional. Né? Nessa aula que eu falo aí do fim do Império e o início da República, você vai ver que o Estado era confessional, tinha uma religião oficial. E isso agradava aí a boa parte da população, a maioria, digamos assim. E Antônio Conselheiro não era diferente disso, ele era simpático à monarquia. Né? Então, quando vem a República com princípios laicos, né? O Estado não se mistura mais com religião e com outros princípios, digamos, de cobrança de impostos, né? De casamento civil, isso interferia direto lá incomodava realmente as pessoas, né? O casamento não é mais na igreja, o casamento é no cartório. Então, ele rejeitou mais a República. Ele rejeitou mais e, a partir daí, começa a surgir o problema. O movimento já existia, mas o problema surge, né, com a República, começa a cobrar impostos, né, começa a autorizar o povo, os governantes a cobrarem impostos, e isso fez com que Antônio Conselheiro descesse duras críticas aí ao sistema republicano. Então, quem compunha esse grupo de pessoas? Né? Quem estava lá com Antônio Conselheiro? Como eu havia falado, de 20 a 30 mil pessoas. Então, isso foi crescendo ao longo do ano. Não foi automático, 20 a 30 mil pessoas apareceram, né, de forma estanque. Não foi assim. Isso foi crescendo, ele foi fazendo a campanha dele, né, no sertão nordestino, né, sertão baiano, e as pessoas tentando se livrar dessa opressão aí de coronéis e de governo, e da miséria também que assolava aquela terra, seguiu o Antônio Conselheiro. Esse grupo foi crescendo. Quem eram essas pessoas? Como eu falei, as pessoas que viviam sob esse jugo, e também você tinha ali, né, alguns jagunços. O conceito de jagunço é aquele que serve a um coronel. Então muitos deixavam o serviço ao coronel. O jagunço é tipo a polícia particular, são os capangas dos coronéis para executar lá as ordens com relação à ordem, entre aspas, que o coronel estabelecia ali na cidade, na terra que ele gerenciava. Então esses jagunços começaram também a migrar para a região em que se encontrava Antônio Conselheiro. Eles encontraram um local distante, digamos assim, né, dos centros urbanos, fora de qualquer possessão de coronéis. Era um local assim digamos assim, de poucos recursos. Eles foram para lá, eles vão chamar esse local de Belo Monte, né? Isso é na sertão da Bahia, e eles começam a construir realmente uma cidade, uma inteira cidade lá, né? Com os poucos recursos que eles tinham, eles compram até, eles se comunicam, né, com o meio urbano, comprando coisas e recursos para poder montar a infraestrutura dessa cidade, né, conhecida por eles como Belo Monte, né? Então você tinha ali, né, pessoas de todos os cantos, né,
camponeses, digamos assim, de todos os cantos. Você tem ali os ex-capangas de coronéis, não é? Que vão mobiliar ali a força. Olha só, acaba que eles mobiliam uma força realmente militar, né? Acaba militarizando também essa região. O que vai incomodar? Quem vai se incomodar com isso? Primeiro, esses coronéis. Primeiro que está havendo um esvaziamento da população que ele controla, né? 30 mil pessoas, 20 a 30 mil pessoas, é um público expressivo. Né? E segundo, que vai incomodar o próprio poder constituído que é a República. Né? O que vai acontecer? Eles vão lá, o poder local, tanto o poder local como o poder constituído vai até a República. Perdão, tem um barulho aqui que está me incomodando. Me desconcentrou aqui. Tem alguém furando uma parede aqui perto de mim. Isso você deve estar ouvindo aí também. Então, a República vai lá cobrar os impostos. E ele o Antônio Conselheiro é completamente avesso a essa cobrança. Ele expulsa os cobradores de impostos daquela região. E isso acaba exacerbando a relação que já não era muito boa. O poder constituído via com suspeitas desse movimento, e ele acaba que... Meu Deus, esse barulho. Acaba que ele... De novo. Meu Deus. Vamos lá. Deixa eu me recompor aqui. Vou tentar fazer com barulho mesmo. Acaba que é o primeiro conflito. Parece que tem alguma coisa também relacionada à falta de compromisso do Antônio Conselheiro com alguns acordos comerciais que ele fez. Então, já haviam dado parte dele. Ele falou, olha, eu fui lá entregar madeira lá no Belo Monte, o Antônio Conselheiro pegou a madeira e não pagou. Isso já tinha um registro, um boletim de ocorrência naquele local, na polícia local, e isso começou a chamar a atenção das autoridades. E quando foram cobrar impostos também, eles também rejeitaram, falaram, vai embora daqui. Ele acaba pegando lá uma tabuleta que eles colocavam lá, da lei de cobrança de impostos, né, no local público. Eles quebraram essa tabuleta e acaba que o conflito começa a virar realmente uma guerra. Então, o Estado começa a mandar para lá, não é, incursões militares para tentar acabar com aquela localidade, porém era muita gente, não é? E à medida que eles vão mandando as expedições vão sendo derrotadas, até que chega um ponto em que você manda uma quantidade expressiva de soldados, vira uma guerra, 10 mil soldados. E isso acaba gerando aí uma carnificina, um massacre realmente em Canudos. Bom, vamos prosseguir. Essa situação, o que nós temos que levar em consideração, né, com relação a Canudos? Primeiro, era aí um movimento de caráter, vamos colocar assim, né? Alguns consideram, outros não, messiânico. Então, havia ali a questão da igreja, né? Uma visão de igreja, uma visão de reino de Deus, uma visão, né, de paz na terra, né? Uma visão que rejeitava a República, porque ele via a República como a coisa do diabo. Ele falava a República é o demônio, né, incorporado, né, nessa instituição. E, né, quem era de Deus era a monarquia. Agora vem a República, é do demônio. Então ele criticava muito essa situação da República, do governo republicano. Então ele não deixava isso barato, ele falava bastante sobre isso, né? Então a visão messiânica, ele vê lá, por causa da visão messiânica, né, igreja e tudo mais, ele vê a República como um demônio, como uma coisa que não é de Deus, não é? A relação também né, do coronelismo com Canudos. Então havia uma pressão dos coronéis, né? Se você pegar lá e estudar coronelismo, você vai ver que eles estavam diretamente ligados à República. Está lá no meu vídeo, estou falando sobre isso lá, sobre, né, a República Velha. Então havia uma pressão sobre
2 coronéis sobre o governo para acabar com Canudos, que estava tirando as pessoas dele. Né? Os jagunços fugiam, e os jagunços, né, em qualquer situação, de conflito com o coronel, eles já tinham para onde fugir. Era Canudos. Falou, olha, esse cara está me enchendo muito o saco aqui, esse coronel, vamos fugir para Canudos. Então eles saíam mesmo, realmente, para poder sair daquela situação de opressão também. Né? Embora eles fossem opressores, os jagunços, os capatazes dos coronéis, mas também sofriam pressão. E aí tinha o coronel, que queria acabar com aquela situação, e havia o interesse republicano também em acabar. Né? Conforme as guerras vão acontecendo, isso vai pegando um contorno nacional, a notícia vai chegando para tudo quanto é lado, não é? A fama de Canudos de Antônio Conselheiro vai crescendo, e o governo também, por assim dizer, é pressionado a terminar com aquela afronta à República. Quando chega a 20 a 30 mil pessoas, não é? 5.000 casas, 5.200 casas, é considerável. Tem cidade aí, né? Ainda tem no Brasil cidade com menor expressividade, hoje. Né? Tem cidadezinhas aí de 9.000 habitantes. Né? Você tem Canudos com 30 mil. Né? Então, você vê a proporção que a coisa tomou. Isso já estava afrontando realmente a República, estava ameaçando aí a nova República que estava surgindo. Então, o interesse em acabar com essa revolta, digamos assim, né, vamos colocar entre aspas, era grande, não é? Então chega lá, eles vão chegar a um conflito de proporções bem grandes, com 10 mil soldados, e nesse conflito aí, Canudos vai ser massacrada. Todos praticamente adultos vão morrer, vão ser executados, é uma carnificina realmente, um massacre. Você imagina 20 mil pessoas, né? Muitos fogem, devem fugir, claro, mas quem fica ali, né, é executado. Quem se rendeu também foi executado. Né? E tem aí um documento, né, um estudo feito por parte de alguns historiadores locais lá, dessa região, que diz que alega que as crianças, né, não foram executadas, elas foram levadas como escravas. Veja bem, nós estamos falando de república, nós estamos falando, né, de um momento que não tem mais escravidão, mas essas crianças foram escravizadas para servir, né? Muita gente levou para casa para servi-los. Não foi adoção, não, né? Servi-los como servo ou escravo, deu o nome aí que você entender. Tem até um material falando sobre isso aí na internet. Bom, por fim, já concluindo aí a nossa conversa, eu vou deixar aí para vocês 3 vídeos para que vocês assistam. Esses vídeos vão estar no link também. O primeiro deles falando sobre o Antônio Conselheiro. Então você vai ver ali o perfil que eu havia traçado aqui. É um vídeo falando sobre Antônio Conselheiro. Vai estar lá, né? Você tem um linkzinho aí para ver. Quem é, o que ele falava, qual era o perfil dele. Você vai ver que ele tem um discurso. Como ele era letrado, que eu falei, né? Havia comentado isso. Tem um discurso bom para convencer as pessoas, para angariar adeptos ao movimento que ele estava gerenciando. O outro é o conflito aí com a República. Então você vai ver um momento, né, desse vídeo em que o cobrador de impostos, ele lá em Belo Monte, ele é rechaçado, fala, vai embora daqui, some daqui, e isso gera consequências, como eu falei, né, vai culminar aí na invasão de Canudos mais tarde. E o coronelismo, né, você vai ver o interesse, tem outro vídeo falando sobre o coronelismo, você vai ver o interesse dos coronéis com relação ao fim de Canudos. Isso incomodava o poder local também. Bom, vou ficando por aqui, veja os vídeos, nós vamos fazer um exercício aí, uma atividade relacionada aos vídeos. Um abraço, até a próxima.